Ciência na Pandemia no Ar, professora Daniele. Nossa aula de hoje é sobre reprodução dos seres vivos. Bom, para falar de reprodução de seres vivos, nós temos que lembrar que existem características que diferem os seres vivos e os seres que não têm vida. Uma dessas características é a capacidade da reprodução. A reprodução só acontece com os seres vivos, né? Existe um ciclo de vida. O ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E isso garante a manutenção das espécies. Então, nós temos dois tipos de reprodução. É a chamada reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A significa não, então significa que a assexuada não tem troca de material genético. Já na reprodução sexuada, nós temos a troca desse material genético. Podemos dar exemplo de reprodução assexuada, por exemplo, né, os fungos, as algas unicelulares, as bactérias, os quinidários, plateumintos, equinodermos e os outros seres de reprodução sexuada. Só que tem alguns que têm os dois ciclos, tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada. Lembrando para vocês que são 5 grandes reinos que nós temos: reino molera, reino protista, reino fungi, reino animal e o reino das plantas. Tá? Outra coisa que eu queria reforçar para vocês, que a reprodução é essencial para a manutenção das espécies e muitas vezes acontecem processos de mutações, de modificações que é necessários para se adaptar ao ambiente, para poder se manter vivos, esses seres vivos. Um cientista muito famoso, que é o Charles Darwin, que é o chamado pai da evolução, ele já falava da seleção natural das espécies, aonde os seres que se adaptavam melhor conseguiam sobreviver e aqueles que não, né, eram excluídos, poderiam chegar à extinção. Então, vou contar para vocês uma historinha para vocês entenderem mais ou menos isso. Na Inglaterra, no século XIX, vamos falar um pouquinho das mariposas. Existem mariposas que são claras e mariposas escuras. Então, no período do século XIX, antes do processo da industrialização, a gente vê uma grande quantidade populacional justamente das mariposas claras. Por quê? Porque nos troncos das árvores a gente ia encontrar lá os líquens. Então, como as mariposas têm hábitos noturnos, né, durante o dia elas ficavam escondidas ali sobre aqueles líquens. Então, os predadores não enxergavam ela. Então, tinha uma grande população de mariposas brancas. Mas, com a chegada do processo de revolução industrial, fuligem, poeira, começou em grande quantidade, o que aconteceu com esse processo? Aí as mariposas brancas começaram a sofrer e começaram a diminuir a sua população. Por quê? Porque nas árvores, aqueles líquens que eu citei para vocês, eles começaram a morrer. E aí os troncos ficaram mais escuros. Então a mariposa escura, negra, ela conseguia se esconder dos predadores. Então houve um aumento da população de mariposas negras, escuras, em relação às mariposas claras, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai falar tudo a respeito do processo de reprodução dos seres vivos, dos nossos 5 reinos, ok? Então, vamos lá. Reprodução dos seres vivos. Os seres vivos podem se reproduzir assexuadamente ou de forma sexuada. A reprodução garante a perpetuação das espécies. O processo reprodutivo garante a variabilidade de uma população, pois a evolução está intimamente ligada à reprodução. Os seres vivos têm a capacidade de adaptação às modificações do ambiente, assim garante a sobrevivência dos indivíduos. E os que não se adaptam podem ser extintos, que é a chamada seleção natural. Um ambiente em constante mudança, o processo de reprodução permite que surjam novos indivíduos que serão selecionados pelo ambiente. A reprodução assexuada, existe só um progenitor que dará origem a cópias idênticas de si mesmo, mas pode ocorrer mutação. A mutação é a alteração do material genético de um indivíduo pelo qual leva à mudança de características que podem ser vantajosas ou não na sua adaptação. As mutações podem acontecer tanto em indivíduos que fazem reprodução assexuada e os que fazem reprodução sexuada. Bom, a reprodução assexuada acontece com bactérias, fungos, algas unicelulares e em grupos de animais como quinidários, plateumintos e equinodermos. Existem seres que podem executar os dois tipos de reprodução.
As plantas, por exemplo, têm alternância da reprodução sexuada e assexuada. A reprodução assexuada pode ser dos seguintes tipos: divisão binária, brotamento, gemulação e a fragmentação. A divisão binária, o indivíduo sofre uma divisão celular formando duas células filhas, idênticas à célula-mãe, como as bactérias e os protozoários. O brotamento, o organismo desenvolve um broto que dá origem a um novo ser, como as hidras e os quinidários de água doce. A gemulação, a reunião de células dentro do progenitor que forma a gêmula, essa gêmula sai do corpo e desenvolve um novo ser, como as esponjas. Na fragmentação, um animal se fragmenta em partes, formando novos indivíduos idênticos. As plantas se dividem em 4 grupos principais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas e pteridófitas necessitam muito da água para a reprodução, já as gimnospermas e angiospermas não. Na reprodução das briófitas, a necessidade de água. Apresentam plantas masculinas e femininas que produzem seus gametas. Existe tanto a reprodução sexuada e assexuada. Já nas angiospermas existem estruturas reprodutivas que ajudam na reprodução e também na dispersão no ambiente. As flores e frutos. As flores das angiospermas fazem a reprodução sexuada, apesar de a maioria serem hermafroditas. Dificilmente acontece a autofecundação. Nos órgãos reprodutores masculinos, anteras, formam-se grãos de pólen que têm os gametas masculinos. Eles são transportados pelo vento por animais até o ovário da flor. Esse processo chama-se polinização. Os frutos são estruturas exclusivas das angiospermas, resultam do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação pelo encontro dos gametas femininos e masculinos. Existe uma proteção das sementes, facilitando a dispersão das espécies através do vento, água e animais. Na reprodução em animais ocorre de forma sexuada, bissexuada, no qual o macho e a fêmea se acasalam, seus gametas se encontram no processo de fecundação que origina uma célula-ovo ou zigoto. Do zigoto forma-se um embrião que segue o ciclo da vida na fase de reprodução, começa a produzir gametas, dando continuidade ao ciclo reprodutivo. A maioria dos animais tem sexos separados, dioicos. Existem animais que são hermafroditas, isto é, possuem os 2 órgãos, masculino e feminino, como, por exemplo, minhocas, tênias, caracóis e alguns peixes. Existe também a fecundação cruzada, que é diferente da autofecundação, como é o caso dos caracóis, moluscos, hermafroditas e as minhocas. Os machos produzem os gametas chamados espermatozoides e as fêmeas os óvulos. O dimorfismo sexual acontece na maioria dos animais, onde se vê nitidamente as diferenças entre machos e fêmeas. Em alguns casos, não identificamos as diferenças entre machos e fêmeas só através da análise das gônadas. A partogênese é um tipo de reprodução que acontece com algumas espécies, como abelhas, pulgões, lagartos e entre outras espécies. Nesse tipo de reprodução, um novo ser depende apenas do óvulo feminino, sem que tenha fecundação pelo espermatozoide masculino.
Nos invertebrados, a fecundação pode ser externa ou interna. Na externa, os gametas masculinos e femininos são liberados no ambiente e se juntam fora do corpo do animal. Na interna, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, após a cópula. Após a fecundação, formam-se os ovos, que podem se desenvolver de forma indireta ou direta. No desenvolvimento indireto, nascem as larvas que passam por várias etapas até chegar à fase adulta, chamada metamorfose. Exemplo, as moscas. No desenvolvimento direto, os indivíduos nascem semelhantes aos indivíduos adultos, como os escorpiões. Nos invertebrados aquáticos, observa-se a fecundação externa e desenvolvimento indireto. Nos terrestres, a fecundação é externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Nos vertebrados, existem diferentes ciclos reprodutivos. Nos peixes, a maioria tem fecundação externa, podendo ser ovíparos, ou seja, um embrião desenvolve-se dentro de um ovo que é colocado no ambiente, e outros são vivíparos, no qual o embrião se desenvolve no corpo da mãe e depende dela para sua proteção e alimentação. O tubarão é uma exceção à fecundação externa. Os anfíbios têm os dois estágios, uma forma larval, que é na água, e a adulta, que pode ser na água ou de forma terrestre, e até nos dois modos. Nos anfíbios acontece a metamorfose, no qual existem transformações importantes nos indivíduos. Nos répteis, tem os ovos revestidos por uma casca sobrevivendo ao ambiente terrestre. Eles tiveram um grande processo evolutivo em relação aos anfíbios. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. As aves são ovíparas e sua fecundação é interna, e tem uma grande diferença em relação aos répteis, pois elas fazem ninhos e cuidam dos filhotes. Os mamíferos são classificados de acordo com a forma como se reproduzem. Os monotremados, ornitorrinco e éctina, botam ovos. Os marsupiais possuem uma bolsa no corpo da fêmea, onde tem as glândulas mamárias, marsúpio. Os filhotes permanecem lá até completar todo o seu desenvolvimento. Exemplo, canguru, coala, gambá e catita. Os placentários são os mamíferos, são os filhotes que se desenvolvem totalmente no corpo da mãe, dentro do útero. Exemplo, rato, a onça, a baleia, o morcego e o ser humano. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a reprodução dos seres vivos, tenham entendido, ok? Quero reforçar para vocês, fiquem na casa de vocês, se protejam, tá? Se precisar sair, usem a máscara, ok? E quero agradecer a todos a participação de vocês no canal, dê aquela curtida, aquele joinha, tá? Não esqueça de compartilhar e se inscrever no meu canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo para você e tchau, tchau. Professora Daniele, nossa aula de hoje é a questão... Parou, erro. E, de novo,